Na hora que ele se fez presente, eu sabia de corpo, alma e espírito. Aquele é Jesus. Esse era Deus. Naquele momento eu fui o maior pedaço de merda desse mundo. Sabe o que eu perguntei pra Deus? Eu perguntei pra Deus assim: gente, meu nome é Lucas, eu tenho 26, vou fazer 27 anos, eu sou de 98. E o meu testemunho é o que vocês vão escutar no dia de hoje. Então, pega um balde de pipoca, que o negócio vai ser louco. Então, assim, eu preciso ambientar um pouquinho vocês de quem eu sou e quem eu fui. As coisas, elas aconteceram mais ou menos faz um ano, lá para meados de 2023, 2024. Mas se eu começar a contar por aí, vocês não vão ter uma bela perspectiva do que aconteceu realmente na minha vida. Então, durante 25 anos da minha vida, eu fui ateu. Mas quando eu digo 25 anos da minha vida, é a maior parte da minha vida, né? Hoje eu tô com 26 para 27, então a minha conversão em Cristo Jesus, ela foi relativamente há pouco tempo. Então, assim, eu sou filho de um adultério. Eu não conheço meu pai, eu não sei o nome dele, onde ele mora, quem ele é, o rosto, nada. Né? Há 26 anos atrás, lá em 97, 98, a minha mãe engravidou de mim com esse homem. E ele não contou nada, mas depois que ela deu a notícia que havia ficado grávida, aí sim ele revelou que ele tinha uma família, que ele tinha uma esposa e que ele não poderia me assumir. Então, ele e a minha mãe entraram num acordo, e em cartório mesmo ele abdicou de todos os direitos em relação a mim. Então eu não tenho sequer o nome dele no RG, não sei, ele nunca pagou pensão nem nada. Quem me criou realmente foi a minha mãe desde muito cedo. Ela foi a grande provedora do meu lar, da minha criação. O que eu posso te dizer? Com o passar dos anos, né, até a fase que você entra na fase de ciência, na fase de cognição mesmo, quando a gente começa a tomar mais ciência do mundo, eu comecei a me questionar muito a respeito de Deus. Eu nasci numa família que ela é cristã, mas ela não é uma família avivada, não é uma família de grande fé. Eram pessoas que se proclamavam cristãs, mas pessoas que não tinham uma prática de fé. Eram pessoas que talvez não tinham muito conhecimento da palavra. Também era uma família bem humilde. O meu avô, ele era imigrante. Ele não teve estudo. Ele estudou, acho que até a terceira, quarta série do primário. Assim, se isso, né? Trabalhava de subsídio, era agricultor, mas eram pessoas extremamente humildes. Eu não gosto de falar isso de forma de vitimismo, eu não sou uma vítima, eu não sou um pobre coitado. Eu sempre tive o que comer, eu sempre tive onde morar, eu nunca passei por grandes provações, grandes dificuldades. Eu era realmente uma pessoa comum e humilde. Acho que é a grande realidade aí de mais de 90% talvez da população brasileira que passa por isso. Hoje a gente já tem mais condições, na época a gente ainda vivia numa época escassa, né? Eu falo época, parece que eu sou velho, né? Mas quando eu tô falando lá mais ou menos da época dos anos 2000, 2002, tô falando de uma região aqui, pelo menos onde eu moro, que é mais afastada das grandes metrópoles, uma época que não havia acesso à internet, uma época em que a gente não tinha condições de comunicação, o mundo era bem diferente naquela época, né? E muitas coisas começaram a se me questionar, e por mais que a minha família não fosse avivada na fé, ela sempre falava assim, sempre que acontecia alguma coisa boa, né, algo bom aconteceu financeiramente, emocionalmente, com a família, alguma coisa, a minha família sempre falava assim, graças a Deus, Deus é bom, Ele que proveu, né, e dava graças a Deus, assim. E naquela época, eu não conseguia compreender isso. Eu não conseguia compreender isso porque eu não tive a figura de um pai, a figura paterna na minha vida. Por mais que a minha mãe tenha se esforçado e conseguiu fazer a minha criação, ela teve que se dedicar plenamente à parte financeira. Ela teve que trabalhar como um pai, como uma mãe. Então, além de não ter um pai, uma figura paterna na minha vida, eu também não tive uma mãe muito presente na minha criação, na minha educação. Então, eu fui uma criança extremamente isolada. Na escola, eu sofria muito bullying. Então, sempre que falava e agradeciam a Deus, eu olhava para todas essas coisas que eu passava, e também olhava para todas as coisas do mundo, como fome, pestes, desgraça, roubo, tantas outras coisas ali que tu pode imaginar. E isso passava na minha cabeça, eu pensava assim, poxa, mas se Deus é tão bom, se Deus existe, se Deus nos ama e tudo pode, Ele tudo sabe, por que Ele deixa essas coisas acontecer? Por que a minha vida tem que ser assim? Por que a vida de tantas pessoas tem que ser assim? Naquela época mesmo, aquilo foi criando não é bem um ódio, mas um rancor no meu coração. Tipo, se Deus realmente existisse, o mundo não seria dessa maneira. E conforme eu fui crescendo ali, começou a nascer no meu coração um ateísmo. Conforme eu ia crescendo, eu fui me vinculando cada vez mais a essas coisas no ramo ateísta. Eu comecei a me aprofundar na ciência, para começar a entender mais a respeito da origem do universo, a respeito das leis da física. Enfim, quando a gente fala de ateu, a gente fala de uma pessoa que geralmente era extremamente pautada e pé no chão. Existem dois tipos, né, de ateus, assim. Existe, e se eu falo com um de vocês, você vai conseguir se identificar. Existe aquele cara que ele não é antirreligioso. Ele simplesmente não tem
um bom argumento, uma pauta forte que vai defender a existência de Deus, né? Porque não tem nenhuma uma comprovação científica, algo que eu consiga mostrar para aquela pessoa. Esse era eu, vinculado com um pouco assim de rancor da minha juventude. E existe mais ou menos aquele ateu assim que ele é militante, que ele realmente tem um desgosto forte pela religião, né? Ele tem uma pauta científica, mas ele tem um desgosto extremamente forte. Então, assim, ele repudia todo e qualquer tipo de coisa, não se importa tanto assim com a argumentação, com nada do gênero. E eu cresci ateu. Basicamente, eu cresci ateu. E esse ateísmo, ele se carregou comigo mais ou menos até 2014. Na verdade, até 2014. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que lá naquela época, era uma época das eleições aqui no Brasil. E eu estava extremamente engajado com a política, eu era ateu. E o que eu percebi é que o lado político que eu fazia oposição, o pessoal que tinha valores opostos aos meus, eles batiam muito na igreja. E eu, como ateu, também batia muito na igreja. E aquilo para mim foi um conflito muito grande de valor. E eu olhava assim, eu pensava, como é que o lado que eu faço oposição compartilha do mesmo valor que eu, em relação à religião, a respeito de Deus, a respeito da igreja. E o lado que eu defendia não compartilhava dessa mesma opinião. Então, na minha mente veio uma dúvida. Tem algo de errado, tem algo que não bate. Ou eu estou errado no meu posicionamento em relação à igreja, em relação à fé, em relação a Deus, ou eu estou do lado político errado. E como eu tinha total e plena convicção do meu lado político, eu tive que meio que entender que bater na igreja talvez não fosse a atitude mais nobre, mais correta. E eu comecei, em vez de simplesmente aceitar, comecei a ver, entender. Por mais que eu não acreditasse em Deus, e eu realmente não acreditava, eu entendia que a fé, a igreja como instituição, como provedor social, desempenhava um papel importante na comunidade. E que por mais que eu não acreditasse, achava que era tudo balela, e por mais que a igreja, ao passar dos anos, foi sim utilizada, muito utilizada, principalmente lá na época imperialista, lá nos primeiros séculos, como controle de massa, assim, eu não passo pano para a história da igreja, não é isso. Eu tenho total e plena ciência disso, mas eu passei a entender que a igreja ela desempenhava um papel importante. Naquele ano, 2014, eu deixei de ser um ateu, propriamente dito, aquele cara que bate na igreja, e passei a ser um agnóstico. Eu ainda não acreditava em Deus, eu ainda não tinha nenhum tipo de fé, mas eu vi aquilo com outros olhos já. E no fundo do meu coração, se existisse ou não existisse um Deus, acho que as duas coisas eram pautáveis, as duas coisas eram possíveis. Esse agnosticismo, ele se carregou comigo de 2014 até 2023 para 2024, que é onde verdadeiramente agora começa o testemunho, que é a virada de chave na minha vida. Lá para 2020, ainda voltando só um pouquinho, eu conheci a minha digníssima e a gente resolveu ir morar junto. A gente era relativamente novo, mas eu ganhava bem, eu tinha um emprego que pagava bem, a gente decidiu sair da casa dos pais, morar sozinho e tudo mais. E assim, no meu coração, o que queimava de verdade, e tudo que eu aprendi a respeito da minha criação familiar, era de empreendedorismo financeiro, sucesso empresarial, independência financeira. Eu sempre fui uma pessoa bem qualificada, tanto no quesito profissional, eu dava aula de programação 3D, eu dava aula de VBA, informática avançada, básica, a modelagem 3D, bastante coisa. Então, eu tinha muito forte, por mais que naquela época eu não admitia isso, eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, que tinha um orgulho mesmo é a palavra que reinava no meu peito, assim. E eu ganhava extremamente bem para um cara de 22 anos, lá para 2020, ganhando 2020, 2022, naquele período ali, ganhando praticamente seus R$ 4.000, um pouquinho mais. É perfeitamente bem estabelecido para os padrões brasileiros ali. Mas eu queria mais. Eu sempre queria mais, queria mais. Eu queria estar acima, eu queria me provar, eu queria ter dinheiro, eu queria ter independência financeira. Mas bem no fundo do meu coração eu também queria mostrar para as pessoas que eu podia, que eu era capaz e que eu conquistaria na vida, que as pessoas me veriam como realmente eu achava quem eu era. Naquela época mesmo eu saí do meu emprego e eu resolvi abrir uma empresa. Eu importei maquinário da China. Eu também não vou entrar a fundo aqui na minha empresa porque não veio ao caso. Mas eu importei o maquinário da China e comecei a operar por conta própria. Porque eu sabia que a única maneira de eu escalar aquele negócio era como empresa própria. Eu não fiz isso como louco. Eu tinha lá mais ou menos 2 anos de aluguel, e quando eu digo aluguel, eu digo assim, aluguel, com condomínio, com gás, energia, alimentação, mais ou menos o que eu gastava por mês, se tu somar tudo, eu tinha mais ou menos o suficiente para ficar 2 anos sem ganhar R$ 1 e conseguir me manter. Então eu tinha ciência que a empresa não daria certo no começo, mas que com o passar dos meses e com o passar do primeiro ano, ela entraria no break-even e posteriormente eu estaria ganhando muito dinheiro com ela. Então eu fiz isso, eu larguei tudo que eu tinha, toda a estabilidade, entre aspas, que eu tinha,
para conquistar o mundo, para me jogar no mundo. Fiz a empresa, eu comecei a trabalhar e os meses foram se passando. Se passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, um ano. E conforme o tempo ia passando, a empresa ela não funcionava. Ela não funcionava. E era muito engraçado, assim, tudo que você pode imaginar que era possível ser feito para a empresa dar certo, eu fazia. Então, assim, eu tinha produtos de qualidade, produtos baratos. Eu tinha equipe de marketing, tive publicidade paga, tive site, já tive Instagram, feito profissional, tudo. Tudo aquilo que tu pode imaginar. A empresa nunca andou, nunca ela conseguiu andar. E conforme os anos iam passando e a empresa, assim, ela não dava certo, se passou um ano e 2 meses, um ano e 4 meses, o dinheiro já foi começando a acabar. As crises de relacionamento começaram a acontecer. Assim, eu fui começando a entrar no maior buraco da minha vida. E, de novo, eu não quero ser vitimista aqui, eu não sou uma vítima, né? Eu sempre tive onde morar, repito, sempre tive o que comer. Mas, basicamente, conforme o tempo ia passando, o meu dinheiro ia se esgotando. Eventualmente eu não teria como pagar aluguel, não teria onde morar, meu relacionamento estava piorando cada vez mais, estava assim, à beira de acabar. O meu orgulho estava sendo quebrado naquele momento, porque eu olhava para mim mesmo e as pessoas, ao ver o meu fracasso, diriam que eu realmente não era capaz. Tudo aquilo que eu achava que era capaz, que eu conseguia, que eu iria para frente, tudo aquilo estava desmoronando bem na minha frente. O meu financeiro, o meu emocional, o meu relacionamento e a minha psique, o meu orgulho e tudo que eu achava que eu era. Então eu fui entrando numa depressão, assim, depressão é uma palavra forte, mas eu vou classificar dessa maneira, assim, como uma depressão bem profunda mesmo. Tanto que ela saía, depois de uns meses, depois que passou mais ou menos 1 ano e meio, ela saía para trabalhar e, cara, chegou um ponto que eu só conseguia ficar debaixo do chuveiro a tarde inteira chorando. Era só isso que eu fazia. Eu sentava debaixo do chuveiro e chorava. E é uma coisa assim, uma coisa forte, uma coisa que marcou muito a minha vida. Porque, sério, não importava o que eu fizesse, não importava o passo que eu dava, não importava para onde eu ia, parece que nada funcionava na minha vida. Parece que nada ia pra frente. Parece que algo faltava no meu peito. Não sei, era uma sensação estranha. E além de tudo isso que acontecia na minha vida, além de todas essas coisas, assim, como homem a gente tem muito isso, né, de não se aquebranta para as pessoas, não se aquebranta para o mundo. Então isso eu guardei para mim, comigo durante muito tempo. E eu chorava quando as pessoas não viam, eu ficava triste quando as pessoas não estavam. E basicamente o que acontece na minha vida, a virada de chave acontece mais ou menos agora. O primeiro evento dos 3 que eu vou contar para vocês aconteceu mais ou menos em outubro de 2023. E eu gostaria muito de saber a data correta, eu não sei a data, mas foi mais ou menos nessa época, entre setembro e outubro, que a gente tinha brigado muito feio, mas muito feio mesmo. Assim, ao ponto dela chegar e falar pra mim assim que amanhã eu tô pegando minhas coisas e eu tô indo embora. Vou voltar pra casa dos meus pais, vou fazer qualquer coisa. Talvez isso não expresse o quão feio foi a briga, porque foi muito feio mesmo. Já tivemos brigas feias na nossa história, mas aquela foi muito feia. E aquele dia a gente foi dormir, a gente deitou na cama, adormecemos. No meio da noite eu acordei, mas sabe o que é você acordar, você estar ciente? Mas assim, é praticamente só pra virar pro outro lado da cama, com os olhos abertos, tudo e tal. Na hora que tu fecha o olho, tu volta a dormir. Aqui vem aquele sono instantâneo, é mais ou menos assim que eu acordei. Eu acordei só pra virar pro outro lado da cama mesmo. E nós estávamos um em cada ponta, eu virado pra cá, ela virada pra cá. Então, eu virei pra cá também, porque tava desconfortável já do outro lado. E quando eu virei pro lado de cá, pro lado que ela estava virada também, eu vi ela de costas pra mim e me veio na minha cabeça toda aquela briga que a gente tinha tido. E aquilo me entristeceu de uma maneira, mas de uma maneira que eu olhei pra ela assim e eu pensei comigo mesmo, sem nunca abrir a boca. É importante isso aqui, eu nunca verbalizei absolutamente nada. Eu não abri a boca. Mas eu pensei comigo mesmo, eu pensei assim, será que tu me ama de verdade? E quando eu pensei isso, ela que estava dormindo de costas, olhando para o outro lado, ela falou: sim. E naquele momento, pessoal, tem que entender, eu era um cara agnóstico, ateu, eu sou uma pessoa extremamente cética. Então aquilo poderia ser 1 milhão de coisas. Aquilo não me surpreendeu, de verdade mesmo. Aquilo não me surpreendeu, essa é a real. Então, em pensamento mesmo, sem abrir a boca de novo, mas pensando, eu pensei o seguinte: quer dizer então que agora tu tá lendo os meus pensamentos também. E pela segunda vez, dormindo, ela respondeu: sim. E naquele momento, algo muito forte, assim, passou pelo meu coração, passou pela minha cabeça. Cara, eu fui ateu a minha vida inteira, eu era agnóstico. Mas naquele momento, a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu pensei: será que é Deus?
E eu perguntei pela terceira vez, no meu pensamento, sem nunca abrir a boca, eu perguntei: você é Deus? E pela terceira vez, com ela dormindo de costas para mim, disse: sim. E naquele momento, pessoal, para tentar explicar o que passou, assim, eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui, eles não têm crença em Deus. Mas imagine se Deus viesse falar com você, se pudesse fazer uma pergunta para Deus, se pudesse fazer uma pergunta, qualquer pergunta, para ele responder de maneira sobrenatural, como nunca antes tu teve oportunidade na tua vida. Se tu pudesse fazer uma só pergunta para ele, qual pergunta você faria? Eu tenho certeza que talvez até algumas pessoas veio uma dúvida na cabeça para perguntar, mas eu tenho certeza que se na hora que tu fechasse esse vídeo aqui, que tu pararia para pensar se essa é a pergunta que tu faria, e eu tenho certeza que pelo menos 99% de vocês teriam uma dúvida tão grande no que perguntar a Deus, que talvez vocês passariam a vida inteira de vocês só para saber o que eu vou perguntar para Deus para ele me responder. Naquele momento eu fui o maior pedaço de merda desse mundo. Sabe o que eu perguntei para Deus? Eu perguntei para Deus assim: Deus, a minha empresa vai dar certo? Era aquilo que morava no meu coração naquele momento. E quando eu perguntei isso, ele não respondeu absolutamente nada, ele não falou mais nada. Eu lembro que eu ainda falei uma ou duas coisas em pensamento e dali pra frente ele não abriu mais a boca para falar comigo. Eu sei que eu adormeci. No outro dia eu acordei, eu me recordei de tudo que tinha acontecido. Mas você tem que entender que eu era agnóstico, eu era ateu, como tu preferir classificar, assim. Ao mesmo tempo que eu tinha vivenciado aquilo por conta própria, eu ainda tinha um ceticismo extremamente grande. Então eu sentei na mesa com ela e no café da manhã mesmo eu falei assim: amor, tu lembra do que aconteceu no dia de ontem? E ela respondeu assim pra mim: ontem o quê? Eu falei: ontem à noite, tu tava dormindo, tu começou a falar algumas coisas, tu tava sonâmbula, tu tava acordada, tu tava sonhando com alguma coisa de repente, tu lembra de alguma coisa? E o que que tu respondeu? Aí eu pensei que ele tava doido, né? Eu falei, não lembro de nada. Quando ela falou isso pra mim, aí me bateu a real, cara. E eu fiquei assim: caramba, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E aquilo foi se remoendo dentro de mim, porque foi algo tão sobrenatural, uma pessoa dormindo de costas pra mim, respondendo os meus pensamentos, que não tinha explicação científica para aquilo. Eu sempre fui um cara muito pautado em ciência, extremamente científico, pé no chão, pé no chão. Eu não era um ateu que recusava a existência de Deus porque eu era chato, não, é porque ninguém nunca me provou. E aquilo ali, como foi uma experiência pessoal minha, foi algo sobrenatural. E daquele dia em diante, eu sabia que Deus existia. Eu sabia que Deus existia, ele falou comigo. Mas eu não sabia que Deus que era. Não sabia se era Jesus, se era Alá, se era Buda, se era... sei lá, cara. Tem 1 milhão de religião por aí. 2, talvez. Não sei. Eu sabia que algo sobrenatural, que era Deus, porque ele falou que era Deus, falou comigo. Falou comigo. E tu pensa assim, então agora a vida desse cara vai mudar. Agora ele sabe que Deus existe. Cara, coisa nenhuma. A minha vida, ela continua a mesma coisa. E, mais uma vez, eu tava no maior buraco da minha vida, lembra? O dinheiro tava para acabar, a empresa tava falindo, o relacionamento tava indo mal. Eu tinha uma única esperança, que é basicamente aqui na cidade onde eu moro, em janeiro, acontece um evento muito grande para comerciantes. E esse evento eu sei que vende muito bem. Nesse evento eu conseguiria juntar dinheiro o suficiente para passar um ano de aluguel, de comida, de alimento, de tudo. Então, a minha esperança não era Deus ali naquele momento, a minha esperança era ir naquele evento e fazer dinheiro. Então eu comecei a fazer muita mercadoria, fiz mercadoria meses, trabalhando sem parar. Mas mais engraçado que em todos esses meses, e você sabe aí como é que, você provavelmente assiste muito YouTube, você sabe como é que o algoritmo do YouTube funciona. Algoritmo. Ele te recomenda aquilo que você assiste. Ele te recomenda aquilo que você gosta. O YouTube ele só tem um propósito, é fazer você assistir e permanecer na plataforma. Ele nunca vai te recomendar algo que você não gosta. É muito difícil. E naqueles meses, cara, todos aqueles meses, não paravam de aparecer pra mim vídeos sobre Jesus. E mais do que isso, tinha pessoas que eu acompanhava no YouTube, pessoas de extremo respeito que eu tenho. Pessoas, assim, eu não gosto da palavra guru, nem mestre, nem mentor, nem coach, né? Honestamente, eu não gosto nem um pouco dessas palavras. Mas tem pessoas que eu me inspirava. Pega aí Thiago Negro. Pô, cara, talvez tu não acredite em Deus, mas tu acredita que o Thiago Negro é um grande cara no mundo financeiro. Ele era um espelho pra mim. Meu, esse cara se converteu. Ele passou a ser cristão. Eu olhava pra aquilo e pensava: o quê? Tá bom, né? Tudo bem?
Pega aí, Léo Stronda. Léo Stronda? Léo Stronda? Convertido? Quê? E eu ficava assim, o que tá acontecendo? E um a um das pessoas que eu admirava começaram a se converter pro cristianismo. Eu achava aquilo uma maluquice, uma maluquice. Eu pensava, o que tá acontecendo? Essas pessoas perderam a cabeça. Mas ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu lembrava, cara, Deus existe. Mas ao mesmo tempo que eu pensava nisso, eu também pensava, pouco isso importa, porque a minha esperança agora é fazer dinheiro. Eu preciso fazer dinheiro, eu preciso sair desse buraco. Eu preciso restaurar meu relacionamento, eu preciso ter dinheiro, eu preciso me provar. Eu preciso mostrar pro mundo que eu sou capaz. E eu fiz mercadoria. E tava chegando a reta final para esse evento. Eu começava dia 10 de janeiro. Antes, assim, conforme foi chegando o final do ano, no YouTube não parava de aparecer para mim. Eu falei do algoritmo, não parava para aparecer para mim shorts e vídeos. E era direto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele tu chegará ao Pai. Deus te ama, Jesus está contigo, aceita Jesus de coração, aceita Jesus, Jesus te ama. E eu ficava assim, mas por que essas coisas estão aparecendo para mim? Eu nunca vi nada disso no YouTube, não é o que eu procuro. E direto, todos aqueles meses, todos os dias, era Jesus, Jesus e Jesus no algoritmo do YouTube para mim. Bom, os meses foram passando, chegou o final do ano. Virada do ano, na cidade onde a gente mora, que não tem queima de fogos, então a gente vai sempre à cidade vizinha para ver. Mas, enfim, nisso não tem nada de especial. A gente comeu, veio a queima de fogos, mas o mais bizarro vem depois. Era mais ou menos meia-noite e meia. Meia-noite e meia do dia 1 de janeiro de 2024. Essa data eu lembro porque ela é emblemática. Se eu esquecer a virada do ano, é fogo. Meia-noite e meia, a gente saiu de lá, pensei, vamos pegar o carro e vamos voltar pra casa. Na hora que eu fui pro estacionamento, eu cheguei no meu carro, na porta do meu carro tinha um panfleto. Eu peguei aquele panfleto, depois eu vou mostrar aqui em edição no vídeo pra vocês. E nesse panfleto estavam os 10 mandamentos, e atrás tinha umas passagens do Evangelho. E eu olhava para aquilo e pensei, o quê? Aquilo mexeu comigo, eu fiquei inconformado. Eu olhei para todos os carros. Tinha mais ou menos 20 ou 30 carros naquele estacionamento. Eu olhei para cada um deles. Nenhum tinha um panfleto. Nenhum. Só o meu. E só na minha porta. Aí tu pensa assim, naquele momento eu sabia que era Deus falando comigo. É o Deus que falou com você, é o Deus da Bíblia, é Jesus, é Deus. E ao mesmo tempo que eu pensava nisso, e tu pode estar pensando, pô, mas pode ser. É claro que foi uma pessoa que colocou sim, eu não tô dizendo que Deus materializou o papel no porta do meu carro, não tô falando isso. O que eu tô falando é que, assim, se fosse uma pessoa panfletando, que foi uma pessoa que foi lá e colocou o panfleto no meu carro, se ela estivesse panfletando aquilo ali, ela panfletaria todos os carros, e não um dos 30. Se ela fosse sair para panfletar, e se ela tivesse só um panfleto, por que ela sairia meia-noite e meia da virada do ano com um panfleto na mão e colocaria justamente na porta do meu carro, no estacionamento de um restaurante? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Essa pessoa provavelmente estava ali na região, ela devia sim ter vários panfletos no porta-mala. Com certeza Deus tocou aquela pessoa e mandou ela colocar na porta do meu carro. E aí tu pensa comigo, nossa, agora essa pessoa, esse cara, ele sabe que Deus existe, ele sabe que é o Deus da Bíblia. Agora a vida dele vai mudar. Não. A minha esperança era fazer dinheiro, era me provar, era mostrar pro mundo que eu era capaz. Chegou finalmente o dia 10, começava o evento, eram 10, 12 dias de evento. Eu era para fazer, vou falar o valor aqui, para alguns vai assustar, vai parecer uma bolada de dinheiro, para outros não, mas realmente é uma quantia bem significativa. Eu era para fazer mais ou menos 100 mil reais em faturamento. Não em lucro, em faturamento. E era pra ter feito 100 mil, eu fiz 8 mil. Eu fiz, põe aí, 1/12 do que eu era pra fazer. O que era pra ser o dinheiro pra eu me manter um ano de vida, era o suficiente pra 2 meses, mais ou menos. E aquilo abalou pra mim. Porque aquela era a minha esperança. Aquela era a minha luz. E agora aquilo se foi. Agora eu sabia que nada mais que eu fizesse adiantaria. Não importasse, porque por 2 anos eu fiz de tudo para a empresa dar certo. Mas naquele momento eu sabia que agora acabou. Agora era só uma questão de tempo até o contrato do aluguel acabar. Acabava dia 1 de junho, depois disso eu não teria onde morar. Nosso relacionamento que estava indo muito mal, a hora que acontecesse isso, estava para acabar. O meu orgulho seria quebrado. Sabe o que é isso? Tu chegar pra uma pessoa que sempre duvidou de você, que você quer provar que você é capaz de chegar lá, e a pessoa vê que você fracassou.
Isso é algo muito forte. O meu financeiro estava quebrado, o meu emocional estava quebrado, o meu relacionamento estava quebrado, tudo, o meu orgulho, o meu ego, tudo que eu achava que eu era, que eu podia, que eu iria fazer, que eu seria um dia, foi tudo jogado no lixo, tudo quebrado. E aconteceu exatamente isso que eu falei no início do testemunho. Ela saía para trabalhar naqueles dias e eu ligava o chuveiro, ficava debaixo dele e chorava. E em todos esses dias, não parava no YouTube. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É somente através dele que tu chegará ao céu, chegará ao Pai. Aceita Jesus de coração, ele te ama, ele te ama. E naquele momento, naqueles meses, eu tava tão triste, mas tão depressivo, mas tão no fundo do poço. Eu cheguei assim, não tinha mais para onde eu cair. Sério. Só se eu pegasse uma doença gravíssima, sei lá. E de novo, não tô me vitimizando. Não tô dizendo que o sofrimento que tu passa aí atrás dessa câmera talvez não seja 10 vezes pior. Mas eu tô falando que naquele momento foi o pior momento da minha vida. E naquele momento, cara, veio algo no meu coração. Veio uma dúvida igual veio em 2014. De tanto ouvir as pessoas falarem no YouTube. E eu sabia que Deus existia. E as pessoas assim, aceita Jesus, aceita Jesus. Chegou um momento que eu tava tão quebrado, mas tão quebrado que eu pensei, quer saber? Eu não tenho mais nada pra fazer. Nada do que eu fiz nesses 2 anos me levaram a lugar nenhum nessa empresa. Tá tudo pra acabar. Eu tava tão triste. Eu precisava tanto ser amado. Por mais que eu não entendia isso naquele momento, mas eu precisava era ser amado. Eu precisava que alguém chegasse a mim, que me mostrasse amor, pelo que eu era, pelo que eu sou, não pelo que eu tinha, não pelo que eu fazia. E tanto foi dito que Jesus me amava que eu pensei, quer saber, hoje eu quero aceitar Jesus. Mas eu ainda era extremamente cético. Eu entrei naquele banheiro para orar e eu falei assim, fiz uma oração bem breve. Eu falei, se tu existe mesmo, me dá um sinal. Me dá um sinal para eu saber que tu existe. Era basicamente essa oração. Não exatamente essas palavras, mas isso que eu falei. Eu sei que eu levantei daquela oração, eu estava sentado no chuveiro orando, eu levantei, olhei pela janela do banheiro e eu pensei, agora vai acontecer alguma coisa. Vai cair um raio, vai bater um carro, um passarinho vai bater na janela, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. E eu fiquei olhando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos e nada. Não aconteceu absolutamente nada. Eu sei que eu saí daquele chuveiro até decepcionado. Não aconteceu nada. E se passaram mais alguns dias e basicamente era isso. Eu chorava e chorava e chorava e não parava de aparecer no YouTube Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele te ama, aceita Jesus de coração, aceita Jesus. Uma coisa no meu coração e ela disse assim, será que você aceitou Jesus de coração? Ou será que aquele dia que tu disse ter aceito foi só da boca para fora? Por mais que eu fosse ateu, eu era um cara extremamente honesto comigo. E eu não podia mentir para mim mesmo, porque ali, por mais que eu quisesse, olha que eu queria falar, eu aceitei Jesus de coração. Eu aceitei. Por mais que eu quisesse falar isso, no fundo do meu coração, eu sabia que eu não tinha aceito ele de coração. Eu não tinha. E eu me remoía, e o meu orgulho ele batia em mim para dizer que sim, mas eu sabia no fundo do meu peito que não. E aquilo me pegou tanto, me pegou tanto, me pegou tanto. Eu pensei, cara, eu tava tão triste, mas tão triste. Eu tava num tão buraco na minha vida que a única maneira de eu sair daquele buraco era se Deus existisse, se Deus me amasse da maneira que as pessoas falam, e se Deus intervisse na minha vida. Eu pensei, quer saber? Eu não tenho mais nada para fazer. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu vou aceitar Jesus de coração dessa vez. Porque eu não tenho mais nada mesmo. Eu estava num ponto que eu não tinha mais nada a perder. Eu sei que isso pode não ser verdade literalmente, mas era assim que parava no meu coração. E naquele dia eu entrei no chuveiro e eu falei bem assim em oração: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. De coração, o Senhor não precisa mais me provar. Eu só te aceito. Eu só quero te aceitar. Eu só quero ser amado. Eu só quero ser amado de verdade. Que o Senhor lave as minhas preocupações. E foi isso. Passaram-se alguns dias. E a última das coisas que eu vou contar para vocês, e essa é a mais forte de todas, aconteceu também para final de abril, mais ou menos. Eu adoraria te falar o dia. Eu adoraria te falar a hora. Eu adoraria te falar o dia da semana. Não sei. Eu não lembro de absolutamente nada desse dia. É algo sobrenatural, eu não lembro de nada. A única coisa que eu lembro é que eu entrei naquele dia no chuveiro. Sentei no chuveiro para chorar. Chorei como todos os dias eu chorava. E naquela época eu já orava. Eu orava. E eu terminei de fazer uma oração. Eu não lembro, eu não consigo me lembrar sequer o que eu orei. Essa é a verdade, eu não consigo. Mas na hora que eu terminei de orar,
Eu fiquei sentado no chuveiro, com os olhos fechados, com a água caindo assim na minha cabeça, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí. E começou a vir pra mim o que hoje eu sei que era uma visão, mas eu vou ser totalmente honesto contigo e te falar da maneira que eu experienciei na época, com a fé que eu tinha na época. Era como se fosse uma imaginação. Se você aí não quer aceitar a palavra visão, utilize imaginação. Foi como eu tive essa percepção na época. É bem parecido. Eu comecei a imaginar um riacho. Um riacho, assim, eu não tenho muito como mostrar dimensões aqui através do vídeo do YouTube, mas pensa num riacho pequeno. Não tô falando de um rio, não tô falando de um manezal, nada disso. Tô falando de um riacho. Era um riacho, assim, eu só via isso. Era uma água bem cristalina, mas bem cristalina. Mas uma água cristalina, uma água cristal, transparente. E como eu tava sentindo o chuveiro aqui na minha cabeça, e como eu escutava aquele barulho de água caindo, tinha uma realidade, um realismo, aquela imagem que eu tava vendo daquele riacho. E eu pensei assim comigo mesmo, de olho fechado, nossa, que coisa linda, cara, que coisa maravilhosa. E foi me vindo uma paz, uma paz. E aquela visão, aquela imaginação, como tu preferir chamar, ela foi se expandindo. Em algum momento, eu consegui ver que esse riacho ele estava num campo. Era um campo assim bem vasto e tinham lâminas de grama perfeitas, perfeitas, lindas, individuais, e a brisa batia nelas e elas dançavam assim uma a uma, de uma maneira que eu não consigo explicar para vocês. E aquela cena, aquele riacho cristalino, aquela grama perfeita, aquela brisa batendo. Eu pensava, nossa, que coisa linda que eu tô imaginando, que coisa maravilhosa. E essa paz, ela ia crescendo, ela ia crescendo. Em algum momento, conforme essa visão ia se expandindo, e essa é a parte que começa a ficar bizarra, eu percebi que eu tava sentado debaixo de uma árvore. Eu nunca olhei para trás na visão. Eu nunca olhei para trás, mas eu sabia, por certo, que atrás de mim tinha uma árvore e que essa árvore tinha um tronco, mais um tronco, cara. E naquilo, até aqui, bom, um rio de água cristalina, assim, daquele jeito, eu nunca vi. Nunca vi. Mas sei lá, se na Suécia tem, né? Pensa em um lugar paradisíaco do mundo, talvez, não sei. Grama perfeita, nunca vi. Mas, sei lá, pode ser que existe. Uma árvore daquela eu também nunca vi. Mas, não é possível. Mas a primeira coisa sobrenatural de verdade aconteceu quando eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima, eu olhei o céu. E quando eu vi o céu era totalmente diferente do que a gente tem aqui. Aqui o nosso céu, ele é azul, de maneira geral, né? Ele é azul, ele tem nuvens, ou não, e tem um ponto de luz branca que ilumina o céu, que é o sol. Aquele céu não tinha nada disso. A única coisa que eu via naquele céu era luz. Fora. Não era um ponto de luz, não. Era luz. Parecia uma chama branca que queimava, assim, bem sutilmente lá em cima. E uma luz branca irradiava do céu. E era uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei maravilhado. Maravilhado. No sentido etimológico da palavra. De ficar assim, ó. Eu nunca fiquei assim na minha vida. Não. Eu já vi coisas que eu gosto muito. Já vi coisas assim que me impressionaram. Mas eu nunca na minha vida tinha ficado maravilhado. Não, isso não. Foi a primeira vez que eu fiquei maravilhado. A hora que eu olhei para aquele céu, que era luz, fora, e era uma luz que não queimava o teu olho. Não era como olhar para o sol, que queima a tua retina. Não. Tu podia olhar tranquilamente. E aquilo me foi assim, enchendo o peito e me trouxe uma paz, e uma paz, e uma paz. E aquilo foi tão incrível que até aquele momento da minha visão eu estava me deixando levar, as coisas iam acontecendo e eu ia experienciando. Mas no momento que eu olhei para aquele céu, eu fiquei tão maravilhado que a partir daquele momento eu queria ver mais. Eu parei de ser levado, agora eu queria ver mais, eu queria enxergar mais. Então, de olhos fechados mesmo, eu comecei a ver de um lado para o outro assim, fortalecendo a minha visão para conseguir enxergar o que eu estava além, o que estava além do campo, o que estava além da árvore, o que estava além do rio. Eu queria ver. E na hora que eu fiz isso, era como se eu tivesse uma miopia, uma fumaça, uma visão embaçada, eu não sei nem descrever direito. Mas pensa numa miopia que é impossível você ver. Assim, pensa numa pessoa com miopia máxima vendo através de um vidro esfumado, 20 vidros esfumados. Assim, não sei se chega ao ponto. Eu não era permitido, eu não podia ver além do que era
daquele pequeno círculo que eu tava. Só aquele pequeno círculo eu podia ver. E eu olhava para um lado e para o outro, e naquele momento, na minha cabeça, o que passou foi exatamente isso. Então aqui é o limite da minha imaginação. E eu abri o olho. Para deixar bem claro, a todo momento eu sabia que eu estava de olho fechado no banheiro. E ali eu pensei, aqui é o limite da minha imaginação. E eu abri o olho. E naquele momento, me dava uma paz. Mas uma paz no meu peito. Era algo que eu não sentia fazia tanto tempo. Então, talvez eu não sei se eu senti isso na minha vida. Uma paz daquela. No meio daquela tribulação, no meio daquela dificuldade financeira, emocional, espiritual, de relacionamento, tudo, foi o único momento de paz que eu tive. Que eu me senti bem. E eu pensei comigo mesmo, cara, eu não tenho nada melhor para fazer. Nada. Nada. Quer saber? Eu vou fechar o olho, acalmar meu coração, esvaziar minha mente e eu vou tentar voltar para lá. Para esse lugar que eu imaginei. Vou fazer isso. Não tem nada melhor para fazer. Foi o melhor momento da minha vida em meses, em anos, talvez. E eu fechei o olho. Na minha inocência, digamos assim, tentei acalmar meu coração, esvaziar a mente. E eu tentei voltar para lá. E nisso que eu tentei voltar para lá, algo mais extraordinário ainda aconteceu. E eu sei que isso vai parecer extraordinário para alguns, mas é verdade o que eu digo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. E a melhor maneira que eu posso descrever o que aconteceu é essa aqui. Conforme eu falo essas palavras para você aqui no vídeo, eu tô falando pela língua portuguesa. Você tá ouvindo. Você entende tudo que eu falo, certo? Agora vamos dizer que eu fale Nihon Mahonto no Tsukushi, né? Tenho certeza que 99% das pessoas atrás dessa tela não entenderam o que eu falei. Eu falei uma frase em japonês. Tá? Ela tem sentido, ela tem significado. Mas por que eu fiz isso? Conforme eu falo em português, você ouve e o significado das palavras entra na tua alma. Quando eu falei em japonês, você me ouviu, mas o significado não entrou em você. Com o Espírito Santo, naquele dia foi o contrário. Eu não ouvi nada. Nada, mas o significado entrou na minha alma. Era como se alguém tivesse dito em alto e bom tom, mas não houve barulho algum. E ele disse bem assim: vira a tua cabeça. Vira a tua cabeça. Naquele momento que eu estava parado, eu gelei. E eu pensei, o que está acontecendo? Eu não fiquei com medo, mas eu fiquei assustado. E bem devagar, eu sentado no chuveiro, virei minha cabeça pro lado esquerdo. Bem devagar, bem devagar. Quando eu virei toda a minha cabeça pro lado esquerdo, o Espírito Santo falou uma segunda vez. Ele disse, pro outro lado. Eu me assustei um pouco mais ainda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas bem devagar, eu virei a minha cabeça pro lado direito. Quando eu virei toda a minha cabeça pro lado direito, foi assim. Foi instantâneo. E sempre que eu chego nessa parte do testemunho, eu queria poder te falar de uma outra maneira, eu queria falar isso de outra forma, mas não existe outra forma. Na hora que eu virei toda a minha cabeça, instantaneamente, Jesus apareceu para mim, em espírito. Para que fique bem claro para todo mundo, eu vi ele de olhos abertos e acordado. Eu via ele em cores, em espírito, mas eu também via a parede atrás dele. E a partir daqui, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. A primeira coisa que aconteceu quando ele se fez presente foi que, instantaneamente, em corpo, alma e espírito, eu sabia aquele era Jesus. Esse era Deus. Eu não precisei olhar um segundo para ele. Eu, que fui ateu a minha vida inteira, que fui agnóstico, que não acreditava em nada, que eu não sabia, não experienciei, nunca tive contato com nada religioso. Na hora que ele se fez presente, eu sabia de corpo, alma e espírito. Aquele é Jesus. Essa é a primeira coisa que aconteceu. A segunda coisa foi que eu olhei para ele 2 segundos congelado. E imediatamente eu virei o meu rosto, tampei a minha cara e comecei a chorar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava um choro que eu nunca chorei na minha vida, que era um choro de alegria, euforia, felicidade, mas de tristeza e de vergonha. E quanta vergonha, porque a segunda coisa que aconteceu quando ele se fez presente foi que pela primeira vez na minha vida eu senti o que era santidade. Ele não tem
pecado. É algo que você sente. Eu não consigo sequer botar em palavras humanas aqui para você o que é sentir santidade. E na mesma hora que eu senti a santidade dele, que eu senti que ele não tinha pecado, pela primeira vez na minha vida, eu senti na minha pele o pecado. Era como uma lama, uma coisa impregnada, nojenta na minha pele. E aquilo me trouxe tanta vergonha, mas tanta vergonha. Porque estava ele aqui atrás de mim, santo, e eu estava na frente dele, sujo, imundo, pecador. E entenda, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca usei drogas, eu nunca entrei numa briga, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada. Para os parâmetros humanos, eu sou uma pessoa muito boa, mas na frente de Deus, eu sou um pecador imundo. E aquilo me trouxe tanta vergonha, mas tanta vergonha, que a única coisa que saía da minha boca é: eu não sou digno de ti, eu não sou digno de ti, eu não sou digno de ti. E eu chorava, e saía: eu não sou digno de ti, eu não sou digno de ti, eu não sou digno de ti. Era só isso que saía da minha boca. E não importava, eu caí no chão feito morto, com o braço chorando e gritando e lamentando e falando que eu não era digno dele, me escondendo dele, e ao mesmo tempo eu sentia a presença dele aqui de pé atrás na minha direita. E era poderosa, aquilo tomava o ambiente, não tinha como se esconder dele. E é algo inacreditável. Eu sentia ele aqui atrás, não importava se eu olhava ou não para ele mais. E eu chorei, eu não era digno de ti, eu não sou digno de ti, eu não sou digno de ti. E eu não sei quanto tempo eu fiquei assim. Obviamente eu não tinha um relógio na minha frente, mas eu acredito que eram, sei lá, 10, 15 minutos chorando. E em algum momento o choro ele foi cessando. Eu não sei te dizer se o choro parou porque parou, ou se ele fez cessar, eu não sei. Eu sei que uma hora o choro foi apaziguando. E na hora que o choro foi parando e eu senti a presença dele aqui atrás, eu consegui só fazer uma pergunta para ele. Só uma coisa passou na minha cabeça. E eu perguntei para ele bem assim: você me ama? E naquele momento, pela terceira vez em espírito, ele disse sim. E na hora que ele disse sim, eu respirei um ar, mas um ar tão fresco, mas tão fresco, aquilo encheu o meu pulmão. Encheu o meu pulmão. A única maneira que eu consigo te descrever esse ar que eu respirei naquele dia: pensa que tu estás numa fornalha queimando a 90 graus, com gás carbônico, sei lá. E aí, tu puxa um pouco do ar que tu tá respirando no dia de hoje. Sabe essa diferença? Essa mesma diferença do ar que tu tá respirando hoje pro ar que eu respirei naquele dia, só que pro lado bom, claro. Aquilo encheu meu pulmão de uma maneira, e mesmo eu nunca tendo lendo a Bíblia na minha vida, a primeira vez que eu contei esse meu testemunho para alguém, sem nunca ter aberto aquele livro, eu falei assim: era como se eu tivesse nascido de novo. Foi isso que eu falei pela primeira vez. E aquele momento, quando aquilo me veio uma paz, mais uma paz, mais uma paz, e uma felicidade, e uma alegria, e eu não conseguia me conter, eu estava tão feliz que agora eu queria olhar para ele. Agora eu queria olhar para ele de novo, porque eu estava só envergonhado. Eu vi ele por 2 segundos e eu senti a presença dele aqui, mas eu queria ver ele de novo. Eu queria olhar para ele. Então naquele momento eu fui virar minha cabeça, e quando eu fui virar minha cabeça ela pesava 1 tonelada. Eu fiz uma força, mais uma força, mais uma força para virar minha cabeça. E eu só pude porque ele permitiu. E eu fiz uma força, e quando eu finalmente terminei de virar toda a minha cabeça pro lado direito, eu estava sentado no chão e ele em pé à direita. Eu comecei a olhar de baixo para cima. Primeiro, eu vi uma túnica branca, como neve, como lã, e brilhava e reluzia. E era uma coisa magnífica, uma coisa linda. E eu chorava e voltei a chorar. Mas agora o choro era um choro assim de uma emoção que eu não sei descrever, uma felicidade, uma euforia. E eu chorava e eu olhava para ele, e eu chorava e eu subia a minha cabeça, e conforme eu olhava mais e mais para ele, foi isso que eu vi: descia uma faixa vermelha, cor de escarlate, vermelho sangue. E eu chorava, e quando eu finalmente olhei pro rosto dele, eu não via a face. Era só luz.
Era um sol branco que irradiava, assim, era luz, 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 mas era diferente de olhar para o sol. O sol queima a tua retina, e assim como aquele céu na visão, eu podia olhar para a face dele, para o rosto dele, e não me queimava os olhos. Mas ao mesmo tempo, no momento que eu botei os meus olhos no rosto dele, imediatamente eu desviei minha cabeça, meu olho, instantaneamente, foi como um instinto. Hoje eu entendo assim que se eu ficasse olhando para ele, talvez eu fosse pulverizado nos meus pecados naquele momento. E aquilo ali, depois que eu vi isso, eu chorava e eu chorava e eu chorava. E da mesma maneira que ele veio, da mesma maneira ele se foi. Assim. Instantaneamente. E na hora que ele se foi, a presença dele saiu. Eu olhei para trás, realmente, ele não estava mais ali. Assim, dessa maneira. E eu fiquei parado naquele chuveiro, sem saber o que fazer, o que falar. E nada passava na minha mente. Nada. Sabe o que é não passar nada na sua mente? Você não sabe. Tu pode se enfiar debaixo de um buraco. Sem luz, sem internet, sem pessoas, sem celular, sem som. Nada. Tu não consegue ficar 1 hora nesse buraco sem pensar em alguma coisa. É impossível. Naquele momento eu estava são e acordado. E não passava nada na minha cabeça. Nada. Nada. E conforme aquilo foi passando, eu só experienciava paz. 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 E conforme aquilo foi passando, e eu fui voltando aos meus sensos, alguma coisa dizia no meu peito que tudo aquilo que eu tinha visto nesse dia, eu era para lembrar palavra por palavra, coisa por coisa, porque esse testemunho seria dito a muitas pessoas. E eu não podia acrescentar e nem tirar uma só palavra do que eu vi nesse dia. Então, naquele chuveiro mesmo, eu comecei, de olhos fechados, a tentar relembrar tudo o que tinha acontecido. E a parte mais engraçada vem agora também. Conforme eu lembrava de tudo o que tinha acontecido, eu comecei a lembrar na hora que eu olhei para ele. E quando eu fui lembrando na hora que eu olhei para ele, a primeira coisa que me veio na memória foi que os pés dele eram de bronze pegando fogo. Mas eu ficava pensando comigo mesmo, mas tá certo isso? Será que eu vi isso mesmo? Porque obviamente ele não estava mais ali para eu dar uma conferida. Então eu pensava, não, eu acho que essa parte eu nem vou botar no testemunho, porque eu acho que aqui essa parte é coisa da minha cabeça. Pouco eu sabia, porque eu nunca havia aberto a Bíblia na minha vida, eu nunca tinha lido a palavra. Pouco eu sabia que tudo que eu vi naquele dia, tudo é bíblico. A primeira das passagens tu vai encontrar aí no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 20, e acrescentou: "O meu rosto você não poderá ver, porque nenhum humano pode vê-lo e continuar com vida." Depois, no verso 23, ele ainda fala: "Minha face, porém, ninguém poderá ver." No livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Exatamente da maneira que eu vi ele naquele dia, mas não acaba aqui. A próxima passagem você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 1, verso 15, que diz bem assim: "Seus pés eram como bronze no forno, cor de brasa." E também no 16 ele diz: "Seu rosto era como o sol mais brilhante." Eu, que nunca abri a Bíblia na minha vida, vi e experienciei tudo que diz aqui. E sabe aquela visão que eu tive do riacho de águas cristalinas, com um campo, uma árvore, um grosso tronco e um céu que brilhava em uma luz branca? No livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do 1, diz assim: "O anjo me mostrou um rio de água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça e da cidade, e de um lado e do outro do rio estão plantadas árvores da vida, que dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam, e as folhas das árvores servem para curar as nações." A partir do verso 5 diz: "Não haverá mais noite, ninguém mais terá necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar
sobre eles. Então aqui diz tudo. Fala do rio, ele fala até a mesma posição da árvore, plantada ao lado do rio, até a mesma posição. E diz que nos céus não haverá mais a necessidade da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus resplandecerá sobre os céus. Olha, depois que isso aconteceu na minha vida, você deve imaginar assim que agora a vida dele mudou. Ele vai se entregar. E a verdade é que demorou meses. Demorou meses para eu comprar uma Bíblia. Demorou meses para eu começar a ler a Bíblia. E foi uma trajetória de muito aprendizado. E ao mesmo tempo que o meu ceticismo tentava me barrar, as minhas experiências pessoais diziam o que eu tinha visto, vivido e vivenciado. Foi realmente uma jornada de fé, bem extensa. E foi um aprendizado. Mas você viu naquele testemunho que ainda assim a minha vida estava naquela grande situação problemática. Sem dinheiro para acabar o aluguel, relacionamento acabando. Então assim, tudo aquilo em oração, Deus foi restituindo e recolocando no lugar. Ele restituiu o dinheiro, a nossa situação financeira, colocou um novo lugar para a gente estar morando e vem atuando na nossa vida de maneiras bem poderosas. E provavelmente isso vai ficar como testemunho talvez para um segundo momento, mas eu só queria fazer esse apelo aqui para ti. Se tu chegou até essa parte do vídeo, se algo aqui que eu te falei te comoveu, se tu se relacionou com algo que eu falei pra ti, se você atrás dessa tela não acredita em Deus, mas está passando por um momento de dificuldade na tua vida, se você quer e quis se provar ao mundo, mas as barreiras te impedem, se parece que ninguém te ama, se parece que ninguém se importa, e se algo que eu falei aqui pra você hoje fez tocar o seu coração, busque a Deus, busque Jesus. Ele te ama, Ele te cuida, Ele te guarda, Ele está contigo no momento da tua vida em que você não vê Ele. Ele te criou com um propósito, Ele deu a vida dele por ti. Nós não éramos dignos e não somos dignos de ir para o céu, mas Ele preparou no céu um lugar para nós. Um lugar de amor, um lugar onde não há dor, sofrimento, tristeza, lágrima, choro, onde não há nada. E nós, que não éramos merecedores de ir para lá, fomos feitos justos aos olhos de Deus, não por nossas obras, não por ser bom, não. Foi porque Jesus, Deus, veio ao mundo e tomou sobre si a condenação dos nossos pecados. E todo aquele que nele crê e confessa a Ele como seu Salvador, tem a redenção das culpas. É como se eu pegasse os meus pecados e colocasse na cruz, onde Jesus se entregou por mim. Mas entenda que Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia e está no céu, onde reina eternamente, e Ele voltará. Mas o meu anseio por ti é o amor que eu tenho por ti, por essa pessoa que está desse outro lado da tela que eu nem conheço. Eu te amo, Cristo te ama. Vem para cá, encontre o amor de Cristo, dê uma chance para Ele, faça uma oração, não precisa ser hipócrita consigo mesmo, seja honesto. Fale para si mesmo, eu não acredito que você exista, mas se o Senhor existe, então que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor me mostre. Eu tenho certeza que se tu buscares de todo o teu coração, as portas serão abertas para você. É isso que eu tenho para falar para sua vida hoje. Quero que Deus te abençoe na tua jornada, que você seja muito feliz e realizado, não nas coisas materiais, por mais que não tenha um problema, e eu desejo também, mas na vida em Cristo. É isso que eu peço para você, paz, tranquilidade, amor, e que você esteja em Cristo Jesus. E é isso. Que Deus esteja com você. Tchau, tchau.